Há 2 dias no meu calendário, este dia e aquele dia. Este é um podcast sobre vida cristã no cotidiano. Acredito que este dia foi feito para ser vivido e moldado pela esperança daquele dia, quando veremos nosso Criador face a face. Nesta jornada, entre este e aquele, vamos compartilhar conversas, leituras, histórias e o que mais vier. Vamos juntos, um dia de cada vez. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio desse podcast, episódio número 17. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a luta pela alegria. Nessa semana que passou, eu comecei a ler um livreto que fazia tempo que eu gostaria de ler. E ele se chama Quando a Escuridão Não Passa, Vivendo com Esperança em Deus, em meio à depressão. E eu gostaria de compartilhar aqui um pouco do que o início dessa leitura já falou comigo, já me abençoou, na esperança de que seja útil para você que ouve. Ao mesmo tempo, eu tenho aprendido a andar com muito cuidado e a pisar com muita cautela no terreno das lutas da alma, seja depressão, seja luta com ansiedade, medo, pânico, porque eu sei que há pessoas passando por vales escuros, por tempos de dor e deserto que eu jamais imaginaria. E eu também sei que não existem receitas prontas, definições possíveis, explicações rasas para expressar a jornada do sofrer de quem experimenta a tristeza ou mesmo o desespero profundo na alma. Por outro lado, eu me sinto encorajada por compaixão, por amor, motivada por uma misericórdia que não vem de mim, mas que, sem pretensão, sem expectativa, eu desejo falar ao coração em angústia, como de alguma forma, em alguma medida, eu também experimento. E eu acredito que muito da nossa caminhada com Deus não é sobre aprender coisas novas, essencialmente, mas sobre lembrar quem nós somos e principalmente quem Cristo é e o que Ele fez e o que Ele faz e o que Ele fará por nós. Eu quero começar esse episódio, esse trecho, falando sobre 2 salmos que me dão grande consolo. Na verdade, 2 sentenças de 2 salmos que me dão grande consolo. Um deles é o Salmo 40. Uma parte do verso 1 diz: Esperei com paciência pelo Senhor. Esperei com paciência pelo Senhor. E o outro é o Salmos 30, no verso 5, onde o salmista diz: O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Essas 2 sentenças escritas pelo salmista revela o coração de quem crê em Deus. E eu estou falando a estes que creem em Deus. Não importa o tamanho da sua fé, mas o objeto da sua fé, no Deus que é revelado na Bíblia, na sua palavra. Estes que creem em Deus podem esperar pelo Senhor. Não importam as circunstâncias, as fraquezas, os fracassos, o tempo do vale, da escuridão, mas esperam e esperam pelo Senhor, e podem esperar pelo Senhor. Você pode estar nesse vale, você pode estar em meio a uma aflição paralisante de ansiedade, medo, culpa, e isso não quer dizer que você não tem fé, a fé no Deus verdadeiro. Isso não é falta de fé. E há uma verdade também sobre aqueles que creem em Cristo. Eles têm dentro de si uma semente da alegria. E sim, a experimentam em alguma medida. Não por causa de si mesmos, mas por causa de quem Cristo é. E de quem Ele continua sendo, independentemente do que você está sentindo, do que eu estou sentindo. Ele é. Jesus é uma fonte inesgotável de vida na alma. Ele é vida. E Ele não mudou. Ouça isso, em nenhum centímetro sequer
o tamanho e a intensidade do seu amor para com aqueles que Ele mesmo resgatou para si. E se você um dia creu em Jesus, esse amor não mudou sobre você, em absolutamente nada. Jesus não está decepcionado com você, porque você está fraco, fraca. Ele não está. Porque Ele ama e salva e resgata pecadores fracos do fundo do poço, como eu e você. Porque Ele se chama Salvador por causa disso. Porque Ele pode fazer isso. E Ele pode estar com você no mais profundo, no lugar onde você não vê. Ele chega até você. Eu gosto muito de uma frase muito simples, mas extremamente verdadeira e significativa e cheia de graça, que foi dita por Betsy ten Boom, irmã de Corrie ten Boom. E ela disse: não há um poço tão fundo que Cristo não possa alcançar. Simplesmente não há um poço tão fundo que Cristo não possa alcançar. Deus mesmo disse, lá em Hebreus 13, verso 5, nunca o deixarei, jamais, nunca o abandonarei. E o John Piper, que é o autor desse livreto que eu li essa semana, ele diz algo importante na introdução do livro, de que nós podemos lutar pela alegria. Mas não só isso, nós podemos lutar pela alegria como pecadores justificados, porque estamos em Cristo, como eu disse até aqui. E o que isso significa? Significa que nós podemos aprender a viver sobre essa rocha sólida da verdade, do que nos aconteceu quando Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou dos mortos. O que isso significa? Significa ter o entendimento de que nessa vida nós seremos sempre pecadores imperfeitos, carentes profundamente da graça de Deus, mas que precisamos descobrir a realidade que toca a nossa vida aqui hoje, de sermos justificados pela fé. Como diz Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. E um homem um dia leu isso, e o Espírito Santo de Deus o iluminou de tal forma que isso mudou a sua vida. Martinho Lutero leu esse trecho de Romanos, o justo viverá pela fé. E essa não é a única arma que nós podemos usar para lutar pela alegria em meio à escuridão do desânimo, mas é a mais importante e a mais fundamental. E aqui, neste ponto, talvez você pense assim, eu já sei isso. Tão facilmente nós dizemos isso, eu já sei disso. Você pode saber, eu posso saber, mas o meu coração e o seu coração precisa ser lembrado disso. Então permaneça, continue ouvindo. Não desista. Ser justificado pela fé é ser declarado justo. Ou seja, é receber, então, como crédito, uma retidão, uma justiça que não te pertence. Eu só posso ser justificada pela fé com base no sangue e na retidão de Cristo, que rompeu de uma vez por todas com a raiz de toda a miséria da minha alma. Eu só posso ser justificada pela fé porque Cristo é o meu substituto, o justo pelos injustos. Ele morreu em meu lugar. Ele pagou a dívida que era minha. Ele levou sobre si a minha miséria. E então, pela fé, diante do tribunal de Deus, que é santo, que é justo, minha culpa, sua culpa pelo pecado é removida pelo sangue de Jesus. Pela fé, eu sou declarada justa, justo, liberta do castigo do pecado, somente pela fé. Por causa do sacrifício perfeito de Cristo na cruz em meu lugar, eu sou justificada de uma vez por todas, você é. Somente pela fé, não por obras ou mérito humano. Como diz o trecho de Romanos 3 e também 4, Paulo diz assim: concluímos que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Ao que não trabalha, mas confia naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é atribuída como justiça, retidão. E não existe
em toda a história da humanidade nem existirá melhor notícia do que essa, para mim e para você, pecadores debaixo da escuridão da culpa. Essa é a rocha sobre a qual firmamos os nossos pés fracos e trementes. Somente pela graça, somente por Cristo, somente para a glória de Deus, somente pela fé. E o que é fé? Se não desistirmos de todas as nossas tentativas vãs de tentar nos redimir, nos refazer, nos entender, nos compreender, nos livrar por nós mesmos. O que é fé se não desistir de carregar esses fardos pesados da culpa, da amargura, da mágoa, de tentar ser o que não somos ou nos ressentir pelo que somos? O que é fé se não desistir de querer achar um caminho de salvação dentro de nós mesmos, de entender como viemos parar aqui? Fé é desistir da presunção do controle que nos aprisiona na escuridão do reino do eu. É lançar-se em arrependimento na misericórdia de Deus que é inesgotável, na sua graça que é derramada por nós por meio de Jesus. Fé é confiar em Jesus e desistir de confiar em mim mesma, em si mesmo. É estender mãos vazias diante da cruz e receber pela fé a justificação em Cristo. Deus nos acolhe com base na retidão de Cristo e não na nossa. E então, na luta pela alegria, faz toda a diferença saber que em meio à escuridão tão desanimadora da nossa imperfeição e limitação e fraqueza, que nós temos uma retidão perfeita fora de nós e está em Cristo, é a retidão dele. Lembre-se hoje de quem você é em Cristo. Justificado, livre da culpa do pecado, livre dos fardos, livre de carregar sua própria existência nas suas costas, livre. O que nós podemos fazer hoje é olhar nos olhos do desespero. O desespero de tentar encontrar alguma resposta dentro de si mesmo e desistir. Desistir de todo esse esforço exaustivo de buscar em si mesmo ajuda que eu necessito, que você necessita. Faça o que somente uma pessoa desesperada está em condição de fazer: apegar-se a Cristo e dizer: tem misericórdia de mim, em ti eu confio. Isso é fé. Cristo prometeu: eu jamais rejeitarei aquele que vem a mim. Isso está em João 6,37. Ele disse: jamais. Por meio desse ato de fé, mesmo em meio a tamanha fraqueza, é isso. Não é nos melhores momentos apenas. É principalmente aqui e agora, na fraqueza, Deus nos une a Jesus pela fé. E se estamos nele, seremos amados, amadas, perdoadas, justificados, justificadas agora e para sempre. É por isso que você pode lutar pela alegria, porque Cristo é tudo o que você precisa. A luta pela alegria não é na minha força, não é na sua força. Eu só posso e você só pode naquele que nos fortalece, Jesus. Recentemente eu li uma poesia de Paul Tripp e eu quero ler para você. Ele diz: fiz uma avaliação há muito necessária, há muito postergada, humilhante, convincente, corretiva. Tenho que admitir que de muitas formas, às vezes brando, outras vezes ousado, dei a mim o crédito pelo que não posso assimilar, executar, alcançar, ou por mim mesmo realizar. Não tenho sozinho sucessos, realizações, resultados, prêmios ou posições que tenha produzido por mim mesmo. Não há nada que eu tenha feito por minha própria força. Não há nenhuma habilidade que eu use que não venha de ti.
tudo ao redor de mim, que precisou estar no lugar para que eu pudesse fazer o que fiz, existe debaixo de tua soberania, não da minha. Todos que me ensinaram, me assistiram, me aconselharam, comigo cooperaram, me empregaram, me amaram, me guiaram, me resgataram, me ensinaram, me sustentaram, comigo ficaram, contra mim ficaram, comigo se importaram ou trabalharam, a minha vida vieram trazidas por ti. Eu cheguei a lugares que não planejara, eu fiz coisas que nunca previra, eu vivi situações que não foram minha sábia escolha. Tenho sido surpreendido regularmente pelas reviravoltas da minha própria história. Não tive o caráter, a vontade, a ambição, a coragem, a paciência, o compromisso, a perseverança, a humildade, a disciplina, o contentamento ou visão de um herói. Como fiz uma avaliação, aqui está o resultado. Há um só herói na minha história, só um que merece o crédito, a honra, a celebração, a estima e o louvor. Claramente o herói és tu. Meus sucessos são resultado de tua soberania, tua generosidade, tua fidelidade e tua graça. Tu és o autor, expeditor e cumpridor da minha história. Não há nada que eu tenha feito que pudesse ter sido sem ti. Não há razão para eu me gloriar. A avaliação que me traz aqui, se for para me gloriarei em ti. Este é o episódio de hoje e a minha mais sincera esperança é que tenha sido útil para você e que, se ao ouvir, você tenha lembrado de alguém que precise também receber de alguma forma esse compartilhar de graça, de esperança em Deus, que você possa se sentir encorajada a enviar para essa pessoa. E eu quero terminar fazendo uma breve oração. Senhor, o Senhor conhece o coração de cada um que ouve agora aquilo que nós dividimos, compartilhamos sobre quem Tu és e sobre o que Jesus fez na cruz por nós. Isso é muito simples, mas muito profundo. Isso é o Evangelho, e o Evangelho jamais envelhece, jamais perde o sabor, o poder, jamais. Então, que através do Evangelho o Senhor possa alcançar os corações, assim como alcançou o meu coração, e fazer brotar um renovo, uma alegria que não provém de nós mesmos, mas é fruto da Tua misericórdia, da Tua graça demonstrada a nós. Que na nossa fraqueza nós possamos nos gloriar no Senhor e receber de mãos abertas os vales escuros que temos muitas vezes vivido, não com o desejo de sofrermos em vão, mas confiando que o Senhor tem um propósito eterno para todas as coisas, e através disso tem moldado os nossos corações. Em meio à fraqueza, que nós podemos dizer que tudo podemos em Ti que nos fortalece. Faça isso com cada um que se une a essa oração agora. Em nome de Jesus. Amém. Este foi mais um episódio do podcast Este Dia e Aquele Dia. Para ter acesso a outros textos e outras informações, acesse o site esteaquele.com. Obrigada por ouvir e até a próxima.